Sequim colocou muito bem segurança jurídica. Eu vou deixar uma outra palavra para a gente discutir depois, que é segurança clínica do paciente, né? Como é uma área muito sensível, isso aqui não é telefone celular, que você joga, troca o chip, etc. É saúde. E como nós estamos verificando hoje no Brasil uma indústria de liminares, né? E como nós estamos verificando aí pelas investigações que por trás dessas liminares existem mais que boas intenções, eu deixo a palavra segurança clínica, a expressão, depois nós vamos voltar. E para não ir na sequência, eu agora vou ouvir a Abrange, porque a Abrange é um outro universo, porque nós temos lá muitas pequenas operadoras, e que eu acho que isso impacta mais. Então, o doutor Ciro vai nos dar o panorama da Abrange. Senhoras e senhores, de novo, meu boa tarde. Gostaria de agradecer, em nome da Abrange, a presença de todos vocês que têm engrandecido sobremaneira esse evento. Esse evento que, no nosso entendimento, talvez seja realmente o primeiro, mas, no desejo da Abrange, nós teremos muitos outros eventos similares a esse. Dr. Pedro Ramos é um diretor colega da Abrange e tem se empenhado significativamente para poder resolver esses problemas do conflito na área de saúde. Conflitos esses, como o doutor José Sequim acabou de mencionar, e falou numa palavra mágica, hipossuficiência. Que hipossuficiência existe hoje no judiciário brasileiro, visto que todas as pessoas que vão à busca do judiciário estão representados por advogados, que são pessoas de conhecimento vasto, seja privado ou da área pública. Nenhuma pessoa hoje vá ao judiciário que não esteja coberto por uma área de supersuficiência. Então, não há o que se falar em hipossuficiência. E o doutor Pedro lembrou muito bem que temos que pensar, e eu tenho vários casos, eu consigo demonstrar para vocês, vários casos em que a judicialização levou ao prejuízo do paciente. Não levou à sua melhoria clínica, porque os nossos magistrados, com soberbo conhecimento, entenderam que eles estavam aplicando o melhor que havia no conhecimento jurídico, mas eles não tinham o conhecimento técnico sobre aquele assunto. Temos casos, inclusive, que reverteram em óbito dos pacientes e outros em danos irreparáveis para o resto da sua vida. Nosso segmento de planos de saúde é um segmento que demanda uma importância ímpar. Importância essa que muitas vezes é desconsiderada. Nós somos, por exemplo, representante na área de saúde de 9% do produto interno brasileiro, maior do que a indústria automobilística. Somos o segundo maior empregador no Brasil, perdendo apenas para o comércio. Ganhamos em empregos da indústria. Então, é um setor que merecia e merece ser tratado com maior importância e respeito por nossas entidades governamentais e, quem sabe, até pelo próprio judiciário, né? Eu gostaria, talvez, assim, mostrar algumas coisas que já sejam do conhecimento de muitos de vocês, mas não me cabe aqui fazer essa análise. A mim, como representante de uma entidade de plano de saúde, me cabe apresentar e mostrar o que nós temos de conhecimento a respeito da nossa atividade. Cada um de nós vai julgar se aquilo já é de conhecimento dele ou não. Por favor. Então, nós temos uma entidade, né, chamada Saúde Suplementar no Brasil, que em 2014 atendeu a 50,8 milhões de pessoas apenas no segmento médico, sem considerar o segmento odontológico. Tá? Foram mais 21,5 milhões de pessoas nos planos odontológicos. Isso corresponde a mais de 1/4 da população brasileira, né? Isso gerou, né, 107 bilhões de reais em despesas médicas distribuídas entre os diversos players do atendimento médico nacional. Foram 1,1 bilhão de atendimentos no decorrer do ano,
o que respondeu a mais ou menos 5,3 consultas por cada beneficiário de plano de saúde ano e 13,4 exames daquelas pessoas que optaram pelo plano de saúde suplementar. Próximo, por favor. Bom, no cenário da judicialização, todos entendem que existe a necessidade de uma contribuição para custear a assistência. Esse conteúdo de custeio, ele faz com que haja necessidade de haverem pessoas saudáveis para contra-equilibrar aquelas pessoas que estão necessitando de atendimento médico naquele mesmo tempo, né? Então, isso faz com que a gente tenha buscar um equilíbrio entre a atividade, entre pessoas que contribuem sem utilizar e aquelas pessoas que estão necessitando a utilização no momento. Acontece, né, que, quando se aplica a judicialização, e, como eu disse, não vejo como aplicar ou designar ou definir a questão da hipossuficiência, nós estamos fazendo com que aconteça um desequilíbrio, porque aquilo que não foi previsto acaba sendo praticado. Sendo assim, estudos americanos mostram que todas as pessoas que têm plano de saúde deveriam ter uma participação financeira no custeio do seu plano de saúde, para que eles entendam que plano de saúde tem custo. Senão, nós vamos entrar, o que o doutor Sequim acabou de nos dizer, numa situação onde as pessoas criam cenários oportunistas, cenários que não convivem com a realidade e a prática de um acordo feito entre as partes. Temos hoje, próximo, por favor. Temos hoje algo em torno de quase 400 mil processos relacionados à área de saúde, tanto pública quanto privado, com algumas características bem relevantes. Por exemplo, quase a metade desses processos se situam no Rio Grande do Sul. Qual explicação poderíamos dar para esse fenômeno? Mas é a realidade, né? Em seguida, ao Rio Grande do Sul, nós temos o estado de Minas Gerais, o estado do Rio de Janeiro e depois São Paulo. São Paulo corresponde hoje a 40% de todos os planos de saúde comercializados no Brasil, embora seja a quarta colocada em termos de judicialização da saúde suplementar. A Abrange teve, através do acordo feito com o Tribunal de Justiça de São Paulo, obteve uma particularidade bastante interessante. Houve um aumento de quase 3.500% nos acordos de relação entre as partes no Estado de São Paulo, demonstrando o quê? Demonstrando que os planos de saúde estão dispostos a participar da relação de acordo. Nós não queremos o conflito, nós precisamos preservar os nossos clientes. Então, se nós precisamos preservar o nosso cliente, nós não queremos conflitos, nós queremos os acordos. Só que os acordos têm limites, e esses limites precisam ser respeitados. Bom, isso implica também na saúde pública, onde nós vemos, né, que o subfinanciamento da saúde está sendo agravado em quase R$500 bilhão por cerca da judicialização que o Estado vem sofrendo. Então, isso não é um problema, uma situação específica aos planos de saúde privados. Ele acaba implicando também o governo. Engraçado, minha palavra foi inadequada. Surge expectativa interessante, é que mais da metade desses processos são relacionados ao uso de medicamentos, e que não há nenhum controle sobre a utilização desses medicamentos. Após a aprovação da utilização de um medicamento pelo judiciário, não há mais controle se esse medicamento realmente foi utilizado, se realmente por quanto tempo ele deve ser utilizado. E existem casos, inclusive, onde
já se teve a decisão judiciária de que essa verba fosse revertida ao beneficiário, dito hipossuficiente, em monetário, sem nenhum tipo de controle. Então, nós precisamos aumentar essa discussão, né? Nós temos uma realidade a respeito das operadoras, né? São quase 900 operadoras de plano de saúde no Brasil com beneficiários. Existe um número um pouco maior, mas são operadoras que não têm beneficiários, então são chamadas operadoras inativas, tá? Mas basta lembrar que quase a metade dessas operadoras tem menos de 10 mil vidas, significando que essas operadoras são cruciais e são importantes para a interiorização da saúde suplementar no Brasil. Tá? 14% dessas mesmas operadoras de plano de saúde têm menos de 2 mil vidas e são utilizadas ou estão sendo responsáveis pela manutenção de muitos hospitais filantrópicos no Brasil, e cuja manutenção depende exclusivamente desse complemento que ela tem a respeito das operadoras de plano de saúde. Senhores, as grandes operadoras no Brasil são muito pequenas. Apenas 8 desse cenário de 900 operadoras têm mais de 1 milhão de vidas. Então, não existe por que se falar em concentração e nem poder econômico para esse tipo de segmento. Mas, apesar dessa disparidade que a gente encontra entre as operadoras no cenário do Brasil, temos que levar em consideração que, apesar dessa disparidade, as regras normativas são as mesmas, independente do tamanho das operadoras. Não existe nenhum tipo de complacência ou algum tipo de realidade diferente entre operadoras maiores ou menores, né? Existe, então, uma falta de flexibilidade para que as operadoras pratiquem a sua atividade no cenário nacional, que é um cenário completamente diferente, dependendo da região em que ele se localiza. Os produtos também são comercializados. Por favor. E, senhores, pasmem, senhores, né, nós temos um cenário, né, durante o ano de 2013, que foram os dados disponibilizados pela Agência Nacional de Saúde, que existe mais de 1,1 bilhão de atendimentos ao ano, o que responde a 2,1 mil atendimentos por minuto na saúde suplementar. Temos também um número relativamente muito grande a respeito de consultas. São quase 730 consultas por minuto no cenário nacional. Isso demanda a nossa importância. Mas, mesmo diante desse cenário, temos uma outra realidade, que é uma realidade nacional. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, dos quase 5.700 municípios que temos no Brasil, 44.958, ou quase 90% dos municípios do Brasil, têm menos de 10 mil habitantes. Apenas 15 deles têm mais de 1 milhão de habitantes. E ainda encontramos 5 mil municípios desse total com até 5 mil habitantes. Mas, lógico, a discrepância é muito grande. 63% deles não têm maternidade. 47% deles não têm unidade de emergência. E 37% deles não têm sequer uma delegacia de polícia.